chamada Beautiful Nun of Madeira, mas antes disso queria agradecer muito a mesa, a presença de todos e daqueles que estão aqui a ouvir e por isso vou passar a apresentar-vos esta feira que se tornou uma espécie de monumento turístico a ser procurado por todos aqueles que passavam pela Madeira, e já vou explicar como. Maria Clementina é uma rapariguinha da Madeira, com 18 anos, que entra para o convento de Santa Clara. Ela nasce no Funchal em 1803 e morre em 1867. Ela é filha de Pedro Agostinho Teixeira de Vasconcelos e da Dona Ana Augusta de Ornelas, portanto uma família bastante conhecida, mas também aqui, como já vimos com tantas mulheres, por questão de dote e de poder fornecer aos irmãos uma maior controle sobre a propriedade, ela também é convidada de forma muito peremptória pelos pais a entrar no convento. Portanto, ela entra no convento aos 18 anos e torna-se famosa, e já vamos ver como, através de uma descrição que dela faz e de um episódio narrativo que Henry Nelson Coleridge, que é sobrinho do famoso Samuel Taylor Coleridge, faz dela quando passa pela Madeira. Mas antes de entrarmos na personagem, porque ainda vou-vos falar um bocadinho da pessoa real, que se confunde muitas vezes com a personagem depois que foi sendo criada por estes vários textos dos viajantes que passavam pela Madeira. Nós sabemos, daquilo que sabemos dela, é que, e que há em documentos, é que ela entra no convento de forma bastante abastada, portanto ela leva consigo uma criada, uma cozinheira, às vezes fala-se mesmo de 2 cozinheiras. Ao mesmo tempo tem o privilégio, ainda em 1828, de poder ser visitada uma vez por mês pela mãe e de 3 vezes por ano, pelo espaço de 3 dias, receber a mãe, as 7 irmãs, a cunhada e a sobrinha, portanto elas podiam ir ao convento e passar aí algum tempo, ela não vivia em isolamento. Mas, além disso, sabemos como é que era o ambiente do convento de Santa Clara por várias descrições de viajantes, de escritores e turistas que por ali passavam, e também por alguns padres que vão falar deste convento. Daquilo que se sabe é que, a partir já do final do século XVIII, mas principalmente no século XIX, muitos deles falam de um abuso dos locutórios, tanto que depois, já no tempo da Maria Clementina, e pela fama da Maria Clementina, há uma autora, Emily Shore, que diz que chegavam a ser 200 pessoas no convento de Santa Clara, e todas elas, é óbvio, que iam falar com Maria Clementina também. Portanto, ela diz isto em 1839, portanto, o convento tinha sempre, todos os dias, cerca de 200 pessoas a visitar o convento. Portanto, há uma grande afluência, mas além dessa afluência de turistas que apareciam no convento para ver as freiras de rara beleza, além da Madre Maria Clementina, havia outras, como a Cândida Luísa, a Genoveva, a Helena Maria da Exaltação, portanto, eles iam todos ver estas belezas madeirenses, ao vivo. Mas, além disso, aquilo que se diz é que, de facto, havia um grande abuso de eventos que nós hoje poderíamos considerar literários, culturais, com tertúlias, com entrada de escritores, com leitura de poesia, com música, e isso veio aumentando ao longo do tempo. Além disso, as feiras também tinham nós diríamos hoje um negócio, faziam umas flores de penas pintadas, cada uma com o seu nome, portanto elas vendiam essas recordações, mas cada uma tinha o seu nome, portanto Maria Clementina vai ser daquelas que consegue vender mais flores, compotas, doces, etc. Júlio Dantas, o escritor Júlio Dantas, chega a dizer que visitou o convento e que aquilo lhe pareceu uma espécie de chá das 5, oferecido pelas freiras na grade grande.
a todos os visitantes assíduos. Portanto, vê-se que naquela época as freiras, e entre elas a Maria Clementina, tinham alguma liberdade. Já mais para o final do século XIX, já Maria Clementina tinha 50 anos, ainda se conta que ela cantava, levava a sua viola, cantava, e que há um autor que diz que ela chega mesmo a vestir não o burel, mas o vestuário requintado, ostentava ainda aos 50 anos a sua excepcional beleza, e parecia mais, diz Padre Fernando Augusto da Silva, que a isso se refere no Lucidário Madeirense, parecia mais um ambiente de corte do que um convento, com as sessões literárias, com os vários escritores, e para o Padre Fernando Augusto da Silva eram mais exibições literárias e musicais do que um ambiente espiritual de uma comunidade de freiras. Maria Clementina era, aliás, uma grande leitora, ela discursava com todos os visitantes acerca dos livros que lia, principalmente das escritoras românticas, tinha uma grande fascinação pela Corinne, pelo livro Corinne, pela Lady Morgan, portanto, vê-se que é uma freira bastante ativa em termos de leituras da época, e a determinada altura, em 1835, também se sabe que ela escreve à autoridade eclesiástica para poder sair, porque ela precisava imperiosamente de tomar ares do campo por alguns meses, e ele, porque estava com problemas atestados pelo médico, problemas intestinais, mas ela está tão inserida no novo sistema liberal que ela, quando faz esse pedido, diz mesmo: conforme o espírito do feliz sistema que nos rege e leis novíssimas. Portanto, ela faz uso da própria mudança governativa para poder ser autorizada. E é autorizada a permanecer fora de clausura o tempo que ela quiser. Tenho a sensação que, se calhar, até dava com vontade que ela ficasse lá uns tempos, porque ela trazia muita gente ao convento. Há um documento em que ela aparece também como escrivã do convento, entre 1859 e 1862, mas vou-vos apresentar a forma como é que Maria Clementina se torna, de facto, uma personagem literária e ao mesmo tempo, confunde a sua vida entre pessoa real e personagem literária. Daqui estão duas gravuras que nós podemos encontrar de dois autores ingleses, do Walter Coulter e do Fitch Waterman Taylor, mas tudo começa, de facto, com Henry Nelson Coleridge, que conhece esta beleza no convento, esta beleza da ilha, e diz que ela é, de facto, fantástica em relação, então, às outras portuguesas, porque ele diz que as portuguesas não lavavam a cara, principalmente as madeirenses, porque tinham medo que a água fizesse mal, e esta, pelos vistos, afastava-se era uma rapariga já mais higiênica, e que tinha uma complexão mais clara, não é? Brilhante. E depois é muito interessante porque ele diz que ela tem o cabelo, tem os olhos azuis, mas tem o cabelo escuro, castanho. Isto é muito interessante porque depois vai mudando. Muitos deles dizem que ela é loira, outros dizem que ela tem o cabelo avermelhado, e também a gente sabe que ela usava duplas. Portanto, ela usava pessoas que se faziam passar por ela, porque ela, a determinada altura, era tão procurada que arranjava umas figuras que se faziam passar por ela. E é por isso que, provavelmente, nem todos veriam a mesma Maria Clementina. Henry Coleridge fica muito impressionado com a figura de Maria Clementina, pela sua beleza e pela sua história. Ela conta-lhe uma história muito triste de um amor que acaba por não ser consumado, porque ela diz que se aproveita primeiro diz que as irmãs tinham muita inveja dela, porque ela era muito bonita, e ele diz que ela era uma Cinderela, uma espécie de Cinderela, e a madrasta a tratava muito mal, e as irmãs mais velhas faziam com que a sua vida fosse uma vida de sacrifício. Ora, isto não corresponde à verdade, porque ela de facto não tinha irmãs mais velhas, ela era a mais velha, e a mãe, como viram, preocupava-se imenso com ela, que até ela ia passar uns dias ao convento. Essa é uma espécie também de férias que a mãe tinha, as filhas iam lá.
Mas o que é certo é que ela diz que sai do convento quando a lei das cortes do governo constitucional o permite, apaixona-se por um oficial português e namora-se perdidamente, estão para casar, também não se compreende muito bem porque ela já tinha professado. Ela diz que se namora perdidamente, está para se casar, mas ela fica muito doente e falha a data do casamento. Portanto, remarca-se o casamento, quando ela está para se casar, mudam as leis novamente, diz ela, e ela é obrigada a voltar para o convento. Portanto, Henry Nelson fica muito impressionado com esta história, oferece-lhe umas violetas, ela pega nas violetas, oferece-lhe outras florzinhas quando ele volta, tudo através das grades do convento, com os seus dedos que lhe tocavam, e depois, como vêem aí, até a determinada altura, ela pega numa das violetas, toca nas violetas, beija a violeta, e o Henry Nelson pensa que aquilo que é a paixão da Clementina por ele. Tanto que pensa roubá-la do convento e arquiteta ali uma fuga com o capitão do navio. Só que depois arrepende-se. Primeiro porque diz que depois não sabia muito bem onde é que estava o tal enamorado português e não sabia onde é que ia entregar. E depois porque ele já tinha as mãos cheias, é exatamente aquilo que ele diz. De facto, ele já estava comprometido com a filha do Samuel Taylor Coleridge, a Sarah Coleridge. Ele deve ter pensado agora o que é que eu faço com ela e deixar lá. Mas ela já estava conivente com esta ideia. Portanto, ele vai-se embora e vai-se embora desta maneira fantástica, como aqui vê, sweet and unfortunate Madeira, tanto que ali fica. O que é interessante é que a sua história, portanto, este episódio da Freira, é reproduzido em várias revistas do mundo inglês. Portanto, temos reproduções na América, temos reproduções em Filadélfia, em Nova Iorque, temos reproduções em Londres. Portanto, este particular episódio vai ter esta fortuna. Tanto que, a determinada altura, já em 1840, Harwood, numa revista, no Ladies Book, diz que, de facto, ele já nem vai falar da história Twice Told Tale. Portanto, esta história que está sempre a ser contada e que qualquer pessoa que ande por esse mundo ao chasso de Lyon e que tanto as raparigas novinhas que passam pela Madeira têm que colocar a Maria Clementina nos seus journals, nos seus diários, diz ele, faz ali uma brincadeira a chorar com as cebolas, não é? E que todos os jovens que também passam pela Madeira e os naval officers, todos eles querem escalar o convento para ir salvar a Clementina. Portanto, há vários autores que falam sobre ela. Eu só pus assim só para verem. James Edward Alexander diz que ela que lhe toca com as mãos, com os dedos, pelas grades e que se comporta como uma coquette. Depois temos aqui tanto homens como mulheres. Lady Emmeline Stuart Wortley é muito interessante porque fala com ela e ela diz uma coisa muito engraçada, que é, ela pergunta-lhe como é que foi a narrativa do Coleridge, se corresponde ou não à verdade, e ela diz, já vão ver à frente, e ela diz parte sim, parte não, mas diz isso enfaticamente. Emily Shore, que morreu depois na Madeira, como sabem, muitas vezes iam para lá para se tratarem, depois ficavam por lá, muitas vezes não vivas. É o caso da Emily Shore. E depois temos aqui vários. Walter Colton fala dela como se ela fosse algo de transcendente, porque ela olha e olha para o céu e vê a imensa tristeza nos seus olhos, a tristeza do mundo inteiro, o sofrimento de todas as mulheres, etc. E depois temos a Harriet Ward, que a vê desmaiar à frente dela, porque ela ia acompanhada com um senhor que era primo de uma personagem que diz a nossa Clementina que tinha fugido com ele do convento e que ainda tinha vivido uma história de amor com ele fora do convento. Portanto, há mais da Maria Clementina do que aquilo que se possa pensar,
Robert White, portanto, vários autores, como aqui veem, todos que passavam pela Madeira, iam falando da Maria Clementina. E aqui temos James Holmes, que fala da Lively Pen of Coleridge, Melancholy Tale, portanto, esta ideia melancólica, e depois a Lady Emmeline, que atesta esta ideia de que ela diz que havia uma parte daquilo que o Coleridge dizia que era falso, outra parte era verdade. She emphatically repeated this, ela enfaticamente insiste, as infections, I should remember it. E ainda tenho 5 minutinhos, e paro aqui para explicar aquilo que é interessante nesta verdadeira mitografia desta personagem. Eu estou aqui a usar a mitografia da personagem, que é, aliás, vem de um título do livro do Salvatore Battaglia, está aqui, de 1968, e que acontece verdadeiramente aqui. Ela é uma personagem, vou aqui ler o que o dicionário das personagens do romance de Jesualdo Bufalino aponta, e que é verdade. A personagem que reina no universo romanesco, múltipla e solitária, sempre outra e igual, culposa como uma rocha e perversamente fina, como aqueles anjos que um teólogo medieval via pousar aos milhões na ponta de uma agulha, está destinada por lei a rodar com este solidariamente asteroide entre asteroides de uma única estrela, mas não deixa, no entanto, procurar a exceção e a fuga, muda de lugar, esconde-se, exorbita. E isto parece-nos mesmo Maria Clementina, porque a proposta de análise que aqui vos trago com este corpus é sobre a reflexão, de facto, de um caso de estudo particularmente fecundo, porque Maria Clementina é uma pessoa real, mas que entra no imaginário da literatura de língua inglesa, porque entra também, eu aliás tinha dado o nome de literatura inglesa, mas tive que pôr agora literatura de língua inglesa, que também aparece no Canadá, portanto ela chega mesmo tão longe. Portanto, ela, sendo baseada na observação, a figura de Maria Clementina, ela atua principalmente no imaginário de quem a vê. Isto, eu lembro-me de Sartre, quando fala do correlatif noméatique, não é? E que tem a ver com esta ideia de uma projeção da nossa própria consciência. Cada um vê usando o seu próprio imaginário. E a Maria Clementina não é uma, mas muitas Marias Clementinas. Criando uma polaridade, é óbvio, entre esta imagem da persona com a imagem da personagem. E romanticamente, aliás, apelativa, porque ela é uma imagem de beleza e sofrimento, é uma imagem de contrastes e de crise entre a vida e a morte, a liberdade e a clausura, o amor e a perda, a possibilidade de normalidade e a livre escolha, de que ela é exemplo. Mas que depois, na realidade, nós percebemos que grande parte daquilo que lhe acontece é verdadeiramente da sua livre escolha. Se calhar entrar no convento não foi, mas depois a seguir habituou-se e deve ter sabido habituado e ter conseguido sobreviver bem no convento. Portanto, esta solução de continuidade que nós encontramos entre a persona e a personagem, que os autores nos tentam dar, mas que percebem que é uma história, portanto percebem que estão a contar a história de uma personagem, por isso usam tale, senão diziam que era um episódio, ou como diz Harwood no início, um episódio picante. Portanto, há um reconhecimento por parte dos autores que estão a ser levados por uma curiosidade, uma expectativa que às vezes se cumpre, às vezes cai na frustração, mas que uma curiosidade que depois os leva a procurar em si mesmo a construção de algo que não existe, que é a figura de Clementina. Portanto, esta imagem da Clementina que se dissolve, que se eterniza, mas que se reforça, ou então desaparece novamente, cria-se no fundo um fascínio de uma personagem que não se consegue compreender bem, porque ela está, no fundo, do outro lado, apesar de ela deixar entrarem até dentro da alcova das pessoas, ela está do outro lado das grades, portanto ela está ausente e presente. E esse processo de construção da personagem é também um processo de dissolução da personagem real que ela é. Por isso nós não conseguimos compreender quem ela era na realidade. E passando
de sucessivas perdas da identidade real, vamos criar então o protagonismo literário que cria o imaginário da Clementina, como se a Clementina fosse uma personagem à procura da autora. Porque parece mesmo que cada um que lá chega à Madeira quer ser o autor da personagem Clementina. Não existe, por isso, uma imobilidade da personagem, uma estaticidade, sempre a exigir a intervenção de quem olha, do olhar do viajante, do seu juízo, a sua construção, e sempre cada um a tentar escavar no subsolo da aparência de Clementina para avaliar, muitas vezes até de forma implacável. E como eu digo, Maria Clementina vive num estilo romântico, ela é uma personagem romântica, porque é o gosto romântico pelo indivíduo, que não é protagonista, mas que tem uma existência excepcional, que vive abandonado aos afetos, que vive abandonado a um ideal, neste caso o amor desconhecido, conhecido, desconhecido. Uma personagem romântica que vive numa espécie de cone de sombra, longe das personagens que obedecem à razão, mas que é esfumada, indecisa e por isso misteriosa, tendo quase às vezes um odor de transcendentalidade, como nós podemos ver naquela primeira gravura em que ela está a olhar para o céu, e pelos vistos, que não tem nada a ver com a coquete que alguns falam. Portanto, quão diferente teria sido Maria Clementina se tivesse passado pela Pena dessa de Queiroz, ou pela de Camilo Castelo Branco, como aqui estamos a ver. Portanto, teria sido muito, muito diferente. A verdade, se é que existe verdade acerca da Maria Clementina e esta Beautiful Nun, é que ela apenas foi uma participante, não sabemos quanto, ativa à sua vontade, da própria mitografia. Porque ela depois diz, há coisas que são verdade, há coisas que são mentira, ela acaba por ajudar à criação da sua própria mitografia, mas também acaba por ser uma prisioneira, ainda voluntária, da personagem criada, aceitando levar à cena a sua própria vida. É uma personagem que, pelas suas características distintivas, criou não só uma identidade, mas uma multiplicidade de identidades, transformando-se como qualquer personagem fruto dos eventos, explicando os eventos em parte e, por isso, criando em nós a vontade de também nós descobrirmos Maria Clementina através destes textos. Também nós estamos a fazer o mesmo percurso dos turistas que passavam por lá, porque andamos à cata dela nos textos, a ver vislumbres da Maria Clementina para criar, através destes, uma espécie de vitral da Maria Clementina. Mas ela continua ainda hoje muito viva, porque no ano passado saiu um romance de uma portuguesa a propósito de Maria Clementina. E uma inglesa, a Susanna Howe, está a fazer uma pesquisa sobre a Maria Clementina para fazer um romance sobre a Maria Clementina. Portanto, ainda hoje a Maria Clementina se esfuma nos nossos dedos e na nossa vontade de escrever. Muito obrigada.